Professor Daniel Keller, que é nosso vereador eleito e a partir do dia 1º de janeiro estará compondo a Câmara Municipal. Nossa diretora, professora Ângela Becker. Desde o meu tempo era professor, né? O Vinícius Santos, que é presidente do Grêmio Estudantil, seu nome, nós gostaríamos de saudar todos os alunos aqui do nosso Colégio Boaventura Ramos Pacheco. Saudando o professor Nelson, o professor Fabiano, que foram meus professores aqui nessa escola. Eu queria saudar todo o corpo docente aqui do Ramos Pacheco. Saudar a imprensa, na pessoa do Gerson Sorgues, que eu vejo lá no fundo, o Kaique Marques, eu acho que são estes, que nos alegram com suas presenças. Muito obrigado, ao iniciar essa sessão, a nossa direção da escola, pela acolhida tão fraternal, tão querida, que tiveram conosco nesta noite de segunda-feira. Nesse momento, convido a nossa secretária para que faça a leitura da Bíblia. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados de filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque, por enquanto, o veremos como Ele é. João, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Neste momento, nós passaremos à discussão e votação de atas. Em discussão, a ata número 46/2016, da 39ª sessão ordinária, com pedido de vistas. A palavra está à disposição. Está em votação a ata 46. Favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Aprovada por unanimidade. Em discussão, a ata número 47/2016, da 40ª sessão ordinária. A palavra está à disposição. Peço vistas. Vistas concedidas à nobre vereadora Manu Cagliari. Nesse momento solicito que sejam colhidas as assinaturas na ata aprovada. Igualmente solicito que seja feita a leitura do expediente desta noite. Emenda modificativa número 001/2016 do vereador Rafael Ronsoni. Modifica-se a redação da ementa e do artigo 1º do projeto de lei número 014/2016. Emenda modificativa número 001/2016 do vereador Rafael Ronsoni. Modifica-se a redação da ementa e do artigo 1º do projeto de lei número 015/2016. Emenda modificativa 001/2016 do vereador Rafael Ronsoni. Modifica-se a redação da emenda do artigo 1º do projeto de lei número 016/2016. Emenda modificativa número 001/2016 do vereador Rafael Ronsoni. Modifica-se a redação da emenda e do artigo 1º do projeto de lei número 013/2016. Indicação número 068/2016 do vereador Celso Fiorese. Solicita a rodoviária de Gramado que efetue a limpeza e a plantação de mudas de flores nos canteiros. Moção número 007/2016 dos vereadores Rafael Ronsoni, Celso Fiorese, João Teixeira, Manu Cagliari, Giovanni Colório, Rose Ecker Schmidt, Marcos Lovato, Hilton Gomes, Everton Micaelsen. Moção para aplaudir a passagem dos 65 anos de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Ofício número 467 dos vereadores Rafael Ronsoni, Celso Fiorese, João Teixeira, Manu Cagliari, Giovanni Colório, Rose Ecker Schmidt, Marcos Lovato, Hilton Gomes, Everton Micaelsen. Homenagem pela passagem dos 65 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e pelos 46 anos de fundação em Gramado. Ofício número 466/2016 do vereador Rafael Ronsoni. Solicita a retirada da moção número 007/2016, conforme o processo 473/2016. Pedido de informação número 030/2016 da vereadora Manu Cagliari. Solicita informações acerca do andamento das obras da UBS do bairro Floresta. Pedido de providência número 247 do vereador Celso Fiorese. Solicita a colocação de mais bancos na Praça Silvia Zorzanello. Pedido de providência número 246 do vereador Celso Fiorese. Solicita a limpeza das bocas de lobo e canaletas na estrada da Santinha, sentido linha 28, neste município.
Pedido de providência número 245 da vereadora Manu Cagliari. Solicita estudo de mobilidade de trânsito para a rua Prefeito Valdemar Frederico Weber, mais especificamente em frente à Escola Ninho, bairro Floresta. Pedido de providência número 244 do vereador Everton Micaelsen. Solicito estudo de viabilidade para a instalação de uma câmera de segurança na Praça das Rosas. Pedido de providência número 243/2016 da vereadora Rosécla Schmidt. Solicita que seja disponibilizado um container de lixo para a rua Salvador do Sul, no bairro Floresta, neste município. Pedido de providência número 242 da vereadora Rosécla Schmidt. Solicito reparo no asfalto em determinado trecho da rua Coluna do Norte, no bairro Floresta, neste município. Projeto de lei número 019 do Poder Legislativo concede o título de cidadã emérita. Projeto de lei número 021/2016 do Poder Legislativo concede o título de cidadã emérita. Projeto de lei número 022 do Poder Legislativo concede o título de cidadão emérito. Projeto de lei número 020 do Poder Legislativo concede o título de cidadão gramadense. Projeto de lei número 018/2016 do Poder Legislativo institui nomenclatura de estrada. Projeto de lei número 017 do Poder Legislativo institui nomenclatura de estrada. Muito obrigado. Para que vocês possam saber, todo o ritual que a Câmara tem em suas sessões, ela é ordenada, vamos assim dizer, pelo regimento interno, que é este livrinho aqui, com 287 artigos, que rege desde a nossa postura como vereadores até os atos tomados durante a sessão. Por isso, o hino antes, votação de ata, discussão, projetos, enfim, é uma cartilha que nos orienta e nos obriga, entre aspas, a segui-la na formatação das sessões e de todas as reuniões que nós temos. Portanto, é um tanto quanto protocolar, mas nós temos que segui-la em virtude de ter força de lei. Agora, depois, então, da leitura do expediente, que são os pedidos de informação, pedidos de providências para o município, nós passaremos ao grande expediente, que, de acordo com o artigo 80 do item 2º do regimento interno, dispõe de até 10 minutos para cada orador. A palavra está à disposição do primeiro orador inscrito, o vereador Everton Micaelsen. Essa passagem de palavras são para 2 vereadores por sessão, conforme ordem alfabética do seu nome. Portanto, vereador Everton Micaelsen está com a palavra. O senhor está com a palavra. Meu cordial boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, colegas vereadoras, diretora Ângela, seu nome, todos os professores aqui presentes, vereador eleito Daniel, grande parceiro de caminhada, satisfação também tê-lo aqui com a gente, do que representas a educação. Eu que eventualmente também represento, gosto muito de sala de aula, então é uma oportunidade interessante, um privilégio muito grande estar aqui nesse ambiente escolar. Vinícius dos Santos, orador logo mais. Em teu nome, meu abraço a todos os alunos e meu desejo que vocês todos, através da educação, através da escola, possam ser e serão com certeza grandes profissionais. Entendam que a realização profissional de vocês passa necessariamente pela escola. Eu quero, senhora diretora, aproveitando esse momento aqui de sala de aula, falar um pouco, até para compartilhar com os alunos, com os mais jovens, talvez de um dos piores momentos do nosso país em relação à política como um todo. Eu não sei se vocês já têm acompanhado, mas é importante que vocês comecem desde já, o quanto antes, a entender o que está acontecendo no país e o que vocês podem efetivamente contribuir com esse país. Nós já discutimos outras vezes lá na Câmara de Vereadores. Nosso país hoje tem um déficit de 170 bilhões de reais. Está devendo, está gastando mais do que arrecada. Que impacto traz isso para vocês? Os estados, o nosso Rio Grande do Sul, outros estados da federação, mal e mal conseguindo pagar a folha de pagamento.
mesmo recebendo vultosos impostos. Os políticos, como um todo, sem credibilidade nenhuma. A falta de perspectivas assolando o nosso país e, consequentemente, trazendo prejuízos à economia. Nessa última eleição, presidente Giovanni, votos nulos, votos brancos, em grande quantidade, abstenções, significando o quê? Que as pessoas, se fosse para resumir numa frase, as pessoas que tiveram esse comportamento, dizendo que não se sentem representadas pelos políticos. Com uma quantidade tão grande de candidatos e ainda as pessoas não se sentem representadas. O que vocês, enquanto alunos, podem entender e até fazer em relação a isso? Também não é difícil entender. A mais nova, senhores vereadores, que eu vi essa semana, agora estão falando em regularizar o Caixa 2. Se um caixa é 2, alunos, é porque ele não é 1. Ele não é o caixa claro, é um caixa que a gente não conhece. A regularização do Caixa 2, colegas, mais ou menos pelo que eu li, dizendo que quem obteve recurso para o Caixa 2, se enriqueceu, tenha que ser punido, mas se não enriqueceu, não precisa ser punido, como se não fosse irregular por si só um Caixa 2. Dentre tantas coisas que acontecem nesse ambiente político, a gente tem que conviver e começar a fazer reflexões, e é esse meu propósito aqui, deixar a todos reflexões e o que nós, enquanto cidadãos, e vocês, que com certeza, né, presidente Giovanni, estarão sentados aqui, tenho certeza que muitos de vocês poderão, têm capacidade para isso. E é importante, então, que desde já vocês comecem a entender qual o significado da política e o que nós podemos fazer por isso aí. O que nos salva, para mim particularmente, é a Operação Lava Jato, que através dela se cria-se desdobramentos importantes e interessantes para a mudança do país. Mas o juiz Sérgio Moro já disse que sozinho a Operação Lava Jato não vai resolver os problemas do Brasil. Ele sempre salienta que é importante a participação popular. É importante nós participarmos também dessa mudança cultural, talvez. Vamos entender, os problemas são políticos, mas vamos entender que as soluções serão necessariamente por políticos. Não tem outra maneira de nós buscarmos a solução no ambiente democrático, um ambiente onde nós escolhemos as pessoas e as decisões, como lá na Câmara, são feitas pela maioria. Então é importante que a gente saiba que é a política que vai resolver esses problemas que estão assolando o nosso país. Eu digo isso porque aqui nesse ambiente a maioria são jovens. E normalmente a gente imagina o jovem é a esperança, é o futuro que vai trazer para Gramado, vai trazer para nós como um todo. E jovens, muitos, estão começando a fazer manifestações. E eu quero dizer a todos aqui que as manifestações sempre são bem-vindas. Eu estava lendo sobre algumas panelaços, vocês já ouviram falar de panelaços. Há pouco tempo estão fazendo panelaços. É uma forma de manifestação. Tem manifestações com gritos de guerra que eu até me assusto, presidente Giovanni, e algumas coisas que eu tenho visto na televisão. Tem manifestações de interrupção de trânsito que atrapalham as pessoas no seu dia a dia, não contribuem em muita coisa. Ou até aquelas que todos conhecem, as manifestações no Face. Mas o que eu estou dizendo isso aí? Senhora diretora, há mais ou menos uns 20 anos, eu não me lembro mais, um professor pediu para mim, assim, de surpresa, para toda a turma. Chegamos na sala, faça uma redação sobre alimentos transgênicos. E isso há uns 20 anos, logo quando começou a se falar em transgenia. Eu, como simplesmente olhava a televisão por cima, o jornal mal e mal eu lia, no rádio,
Tinha ouvido falar um pouquinho de transgênicos, mas, sinceramente, não entendi absolutamente nada do que significava. Tentei fazer essa redação dessa maneira, escrevendo, tentando enrolar o professor. Na outra semana, quando eu recebi de volta uma das aulas, senhora diretora, que eu não esqueci até hoje, o professor apenas escreveu uma palavra, nem nota colocou, nem era merecedor. Escreveu apenas posicione-se na minha redação. Eu levei um tempo para entender o posicionamento e eu poderia ter escrito que os alimentos transgênicos são importantes porque eles aumentam a produtividade da lavoura, por exemplo. E eu tenho certeza que o professor diria, muito bem, é isso aí. Ou eu poderia ter dito que os alimentos transgênicos podem fazer mal à saúde, porque a gente não tem estudo suficiente ainda sobre ele. O professor também diria que estava correto, porque ele estava exigindo de mim um posicionamento, e é isso que eu quero passar para vocês. Da importância do posicionamento, mas da importância de um posicionamento onde haja uma reflexão, haja a busca do conhecimento para que a gente possa se posicionar. Que vocês descubram qual o caminho que vocês queiram andar, mas que ele seja buscado lá nos livros, no conhecimento, nas discussões sadias, nas discussões políticas, porque é assim que se constrói uma sociedade política que quer ser forte. O posicionamento, lembre-se, exige reflexão, e a reflexão vai, com certeza, trazer a razão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Assim que tocar a sineta, falta 1 minuto. Poderia falar mais 1 minuto. Como eu sou o segundo vereador inscrito, eu solicito a palavra à nossa vice-presidente. Com a palavra, o vereador Giovanni Colori. Bem, boa noite a todos. Quando entrei aqui na escola, eu tive um momento de nostalgia, de emoção. Eu estudei aqui na década de 90 e me traz uma alegria maravilhosa estar aqui de novo. Quando eu vejo esse cartaz aqui, na eleição da chapa do Grêmio, né? Deve ser isso. Eu me lembro quando eu fiz parte do Grêmio Estudantil aqui do Colégio Boaventura Ramos Pacheco. E nos traz uma alegria gigantesca estar de volta aqui. Eu quero, além de saudar com muita alegria a todos vocês, trazer um assunto muito importante. A Câmara de Vereadores está discutindo e estará entrando em votação na próxima segunda-feira um projeto de lei de uma operação consorciada. Essa operação consorciada nada mais é do que a regularização de uma construção irregular de um hotel no bairro Planalto, onde o município vai receber cerca de 7 milhões de reais ao longo dos próximos 4 anos. E o que acontece? O hotel construiu um número de metros bastante excessivo a mais do que o permitido por lei. A prefeitura entrou na justiça, cobrando deste hotel a regulamentação desta área construída a mais, e então houve um acordo onde o hotel vai, ao longo dos próximos 4 anos, pagar para o município, para a prefeitura, quase 7 milhões de reais para regulamentar essa construção superior ao que a lei determina. E tomara que essa seja a primeira de várias regulamentações, porque a gente sabe que tem muitas obras irregulares, e que sirva de exemplo também para que não haja mais construções irregulares, porque a legislação está aí para ser cumprida, e ela deve ser igual para todos. Se é permitido construir 100 metros, que seja 100 metros. Se é 200 metros, que seja 200 metros. Mas digo isto porque na próxima segunda-feira, quando nós votarmos esse projeto de lei, tão logo seja aprovado, o município já vai receber
R$600 mil, que serão investidos na área da saúde, e, posteriormente, nos próximos 4 anos, parcelas de R$60 mil mensais pagas à Prefeitura, que eu já disse e repito, sugiro que seja investido esse recurso para a aquisição do Hospital Arcangelo São Miguel, para que ele seja um hospital da nossa comunidade. Além disso, R$2 milhões desse montante será para obras ao entorno do lago do bairro Planalto, onde está localizado esse empreendimento. Então, é um projeto muito importante que nós iremos votar, que vai trazer ao município um recurso muito grande e espero que seja um recurso que beneficie toda a comunidade, todos os moradores, independente de bairro, independente de localidade. Por isso, sugiro que seja enviado para o nosso Hospital Arcangelo São Miguel. Estamos chegando ao final do ano e nós vemos vários municípios no Brasil, vários estados, e o Rio Grande do Sul está incluído, sem condições de pagar a folha de pagamento dos seus funcionários públicos. E, recentemente, aqui, o corpo docente e o corpo discente desta escola fizeram uma manifestação justa, reivindicando aquilo que é o mais elementar na vida de um trabalhador, que é o pagamento do seu salário. Vejam que as dificuldades financeiras do Estado não são de agora, mas já deveriam estar com um plano de saneamento delas, ou seja, de estancar essa sangria terrível que está acontecendo. Para que vocês tenham ideia, de cada R$100 pagos em impostos, o município, a cidade, fica com R$13. O Estado fica com 27. E a União, o governo federal, fica com 60% de cada R$100. Quando compramos um telefone, ou quando compramos uma garrafinha d'água, ou quando compramos qualquer objeto, esta é a divisão dos impostos que a gente paga. E aí eu pergunto a vocês, e faço essa reflexão com todos, quem a gente vê devolvendo este recurso em benfeitorias para a nossa vida? O governo federal, o governo estadual ou a prefeitura? E é evidente que a prefeitura é a que mais devolve os recursos dos impostos em obras, em saúde, em saneamento, em tudo mais que ela é responsável. Por que isso? Porque a prefeitura está próximo da gente. Os vereadores estão aqui, o prefeito a gente encontra na rua. Agora, quem de nós conhece pessoalmente, exceto os envolvidos com política partidária, um deputado federal, um senador, uma senadora, ou o governador do Estado, que dirá o presidente da República? Então, a inversão desta república chamada Brasil é extremamente, digamos assim, prejudicial para a população. Porque a população perde o vínculo da cobrança do recurso pago por ela. E a ex-primeira-ministra da Inglaterra, a Margaret Thatcher, disse que não existe dinheiro público, existe o dinheiro dos pagadores de impostos, dinheiro tirado das suas famílias e dados para ser gerida pelos gestores públicos. Especialmente aqui na nossa cidade, a prefeitura está com as suas contas em dia, com os pagamentos todos em dia, com os funcionários todos pagos em dia e agora, nos próximos dias, o 13º sendo pago na sua integralidade. Os professores do município todos ganham mais do que o piso nacional. Ou seja, a realidade do município é muito diferente da realidade do Estado ou da realidade da União. E eu volto a dizer, por que isso? Porque o município é onde o cidadão mora e é onde o cidadão tem o vínculo com os gestores públicos, com os seus representantes. Dessa maneira, meus amigos e minhas amigas, que bom seria que essa pirâmide fosse ao contrário, que o maior recurso ficasse no município e o menor recurso ficasse na União. Assim nós teríamos mais obras
mais benfeitorias para a comunidade e uma melhor qualidade de vida para todos. A exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma federação igual ao Brasil, onde os estados e os municípios fazem parte de um país federativo, como a República Federativa do Brasil. Só que lá, os prefeitos das cidades, eles têm a gerência sobre a polícia municipal. A justiça, cada estado tem a sua própria justiça. Cada município tem no seu prefeito a autoridade máxima. E o presidente da República é quase que uma figura decorativa no país. Claro que tem a importância do comércio exterior, das divisas de um país. Mas que bom seria se o Brasil pudesse se espelhar nessas ações e exemplos dos Estados Unidos. Seria muito melhor. Então, para encerrar, eu quero dizer a nós todos, e seguindo a mesma linha de pensamento do vereador Everton, é necessário que nós, cidadãos, independente daquilo que representa, ou da sua profissão, ou do seu local de trabalho, ou do seu local de moradia, mas que nós possamos nos politizar mais. Quando a gente ouve alguém dizer, eu não gosto de política, eu odeio político, mas esses que odeiam políticos, esses que odeiam a política, são governados pelos seus algozes, por aqueles que eles odeiam. Então, a reflexão que eu peço a todos nós é que nós possamos ter exemplos como esse de civilidade, onde a comunidade está presente junto com os vereadores e está acompanhando as ações. Que nós possamos nos inteirar ainda mais dos recursos públicos, do portal da transparência e de todas as ferramentas, professor Nelson, que nós temos à disposição para nos, digamos assim, nos alimentar de informações e de fiscalizarmos ainda mais as contas públicas, independente do seu âmbito, municipal, estadual ou federal. Muito obrigado. Retorna aos trabalhos o vereador Giovanni Colori. Muito obrigado. Nós agora passaremos à ordem do dia. A ordem do dia é a discussão e votação de propostas, de projetos, de proposições que os vereadores fazem. Então, está em discussão projeto de lei número 30. Antes disso, quero comunicar que estão inscritos para o próximo grande expediente vereador Hilton Gomes como primeiro orador e vereador João Teixeira como segundo orador. Agora sim passaremos então à ordem do dia. Está em discussão projeto de lei 30/2016 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o parcelamento e concessão de descontos do imposto predial e territorial urbano e da taxa de lixo no exercício de 2017 e da outras providências. A palavra está à disposição. Peço a palavra, senhor presidente. Com a Posso palavra, falar, né? Claro, aqui mesmo. Com a palavra, nobre líder do governo, vereador Hilton Gomes. Boa noite a todos. Saudar os professores da Escola Ramos Pacheco, as lideranças políticas, comunitárias, os nossos representantes da imprensa, Gerson e Kaique, e em especial aos alunos que se fazem presente nessa noite. Esse projeto que nós vamos discutir e votar trata da autorização do Executivo Municipal para realizar o parcelamento e a concessão de descontos do IPTU. É um imposto importante e talvez seja o imposto que mais traz recursos para o Executivo Municipal para que faça as melhorias para a nossa cidade. Acredito que o envio desse projeto por parte do Executivo, ele faz justiça tributária, oportunizando a comunidade gramadense, principalmente os bons pagadores, a obterem um desconto maior do que aqueles que, por dificuldades, às vezes, não conseguem pagar o seu imposto antecipado ou talvez em dia. Então, acredito que esse projeto, vindo dessa forma, como já veio no ano passado, beneficiando em 15% as pessoas que não possuem dívidas no município, vem fazer justiça
aqueles que contribuem com o desenvolvimento da nossa cidade, que são aqueles os bons pagadores. Então, em nome do governo municipal, solicito aos senhores vereadores que apoiamos esse projeto e votemos por unanimidade. Bem, a palavra permanece à disposição. Passaremos então à votação do projeto de lei 30/2016. Favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 67/2016. O vereador Rafael Ronsoni solicita à RGE a troca do poste de madeira por um de concreto e o redirecionamento para outro local mais apropriado do poste. A palavra está à disposição. Passaremos então à votação da indicação 67/2016. Favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Em votação, autógrafo o projeto de lei 24/2016 do Poder Executivo, que dispõe sobre a política de assistência social do município de Gramado, do Conselho Municipal e do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Em votação, autógrafo o projeto de lei 27/2016 do Poder Executivo, que cria o Museu Major Nicolete Filho e dá outras providências. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Acabou as votações. Viu que rapidinho? Agora nós passaremos a um outro momento da sessão, que é a Tribuna do Povo. A Tribuna do Povo é um espaço de 10 minutos que a Câmara abre para os munícipes, para os cidadãos utilizarem a tribuna para se manifestar sobre assuntos relativos ao município, ao seu bairro, à sua rua, enfim. Nós temos inscrito para falar na Tribuna do Povo o presidente do Grêmio Estudantil aqui do Colégio Boaventura Ramos Pacheco, o Vinícius dos Santos. Vinícius tem 10 minutos à sua disposição. Boa noite, comunidade. Boa noite, vereadores e vereadoras. Queria saudar a imprensa, na figura do Kaique, na figura do Gerson. Vereador Everton, gostaria de dizer que, sim, o Grêmio Estudantil acompanha as políticas nacionais, estaduais e municipais. E é com grande lamento que nós manifestamos contra a PEC 241 e contra o parcelamento dos professores. Se fala muito em teto para gastos públicos, presidente Giovanni, mas não se fala em teto para gastos políticos. Michel Temer gasta milhões com jantares, Ivo Sartori gasta milhões com viagem e parcela o salário do principal profissional de um país, que é o professor. Lembrando também que nós acompanhamos as contas do Poder Público Municipal, fomos às audiências públicas da Lei de Direitos Orçamentários, estaremos quinta-feira novamente. E o que mais eu acho engraçado é que Mário Sérgio Cortella, um filósofo famoso da atualidade, ele fala que há 2.500 anos atrás, os gregos chamavam de político aquele cara que olhava a vida coletiva, aquele cara que cuidava dos interesses do povo, e ele chamava de idiotez aquela pessoa que só olhava para o seu próprio umbigo. Ide, de idiota, de ide de próprio. Então, nós conseguimos inverter isso atualmente. Hoje, o idiota é quem participa da política. E não é isso. O Grêmio Estudantil ele faz política. Nós não somos assalariados, nós não temos assessores, não temos telefones de posição. E defendemos causas do coletivo. A política que beneficia A, somente B, somente uma pessoa, somente um empresário, não é política. Isso é politicagem. Porque um político que não é ético, uma pessoa que não é ética, ela não tem amigos e não tem companheiros. Ela tem cúmplices. Por isso, nós devemos nos conscientizar de que nós precisamos fiscalizar o poder público. E nós temos que começar a nossa faxina pelo pátio de casa. Não adianta nós gritarmos fora Temer e nós não acompanharmos as audiências públicas do orçamento do município. Então, todas as conquistas que o Grêmio fez, da calçada, junto com a administração municipal, do quebra-mola, da primeira escola da região das Hortênsias adaptada com piso tátil, vereadores.
do credenciamento do Jairo e da Bianca da Padev através do Orbis Clubes. Queria fazer um agradecimento ao Agnaldo Lazzaretti, que foi o nosso mediador. Isso são todas conquistas políticas, não partidárias, políticas. Uma escola não é lugar de partidarização, a escola é um lugar de politização. É por isso que os alunos aqui no Ramos Pacheco, e acredito que em outras escolas também, são formados cidadãos e cidadãs. Todos somos cidadãos e cidadãs, mas uns ativos e uns inativos. É por isso que a presença de vocês nos honra muito. Porque nem todo mundo tem disponibilidade, nem todo mundo tem o tempo de acompanhar as sessões na Câmara toda segunda-feira. Apesar de passar no rádio, na internet, enfim. Um Grêmio estudantil, ele representa os alunos, e nós estamos em período eleitoral. Para nós isso significa muito, porque o Grêmio ficou um tempo inativo na escola e voltou em 2014. Então nós sempre trabalhamos em parceria com a direção. Todos os nossos projetos, todas as nossas políticas foram feitas em parceria com a direção, com o CPM e com o Conselho Escolar. Nós jamais passamos por cima da direção sem tomar o aval dela. Sempre fizemos em parceria. E é por isso que a escola Ramos Pacheco dá certo. É por isso que nós botamos o piso. É por isso que nós fomos para a rua, como disse o vereador Everton, bater panela. Porque não dá para aceitar hoje a política no país. Muitos falam em renovar a política. Concordo, mas nós temos que primeiro renovar os políticos. A política está assim porque o nosso voto ele não tem preço, ele tem consequência. Então, nós, na hora de votar, tanto para prefeito, como para governador do estado e presidente, nós temos que ter a consciência de que nós vamos ter que acarretar com atitudes dos futuros governantes. Então, eu desejo ao novo governo, tanto por parte da administração municipal, sucesso, ao FEDOC, ao Evandro Mosquen, à nova legislatura, aos vereadores que se reelegeram, aos novos, como o professor Daniel, que vocês façam um trabalho para a comunidade, um trabalho para o gramadense, e também jamais esquecendo que a nossa principal renda é o turismo. Então, muito obrigado a todos. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui. Obrigado. Muito bem, obrigado, Vinícius. E realmente o Vinícius é um assíduo na Câmara de Vereadores e participa muito representando o Grêmio Estudantil. Eu passo a palavra nesse momento à nossa diretora, a professora Ângela, que vai fazer uso da palavra também nesta sessão. Obrigada, presidente Giovanni, senhores vereadores, vereadoras. Muito obrigada por este momento, por esta oportunidade que temos aqui hoje. E obrigada por escolherem a nossa casa como casa de vocês nesse momento. Acredito que nossos professores, principalmente professores de História, de Sociologia, de Filosofia, hoje dormem tranquilos e orgulhosos por termos aqui este momento de cidadania, este momento de podermos aplaudir o nosso aluno, então ficamos muito felizes. Obrigada a todos e eu espero que vocês aqui, vereadores, tenham hoje se sentido lá na Câmara de Vereadores, aqui a casa de vocês. E a nossa casa está sempre aberta a todos vocês. Se pudermos, ano que vem, estamos aqui. É um grande prazer. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, diretora. Podem aplaudir a diretora também. O regimento, para que vocês tenham conhecimento, proíbe aplausos. Mas nós vamos mudar ele ano que vem, tá? Ano que vem, quando a nova legislatura entrar, vamos permitir aplausos, né? Muito bem. Olha, está encerrado, então, mais uma etapa da sessão. Agora nós iremos aos comunicados do presidente. Na próxima quinta-feira, dia 1º, às 19h30, no plenário da Câmara, haverá audiência pública do projeto de lei 26/2016, que é o projeto de lei que fixa a receita e a despesa do município para o exercício de 2017. Este é o mais importante projeto que tem a Câmara, porque ele rege o orçamento do município para o próximo ano, onde vai ser investido e quanto será investido em cada área do município. Então, é muito importante este projeto de lei. Agora nós iremos passar para a última etapa da nossa sessão, que é
o período das explicações pessoais, onde cada vereador, conforme o artigo 127 do nosso regimento interno, item 5º, tem até 10 minutos para a sua manifestação. Então, eu coloco a palavra à disposição dos nobres vereadores e vereadoras. Peço a palavra. Está com a palavra, então, a nobre vereadora Manu Cagliari. Boa noite a todos, presidente, colegas, vereadores, professores, alunos, comunidade, imprensa, líderes partidários. É uma honra muito grande estar aqui nesse momento, porque o papel do vereador, embora muitos não saibam, né, é ser o elo, né, entre o poder público e as necessidades da comunidade. Então, quando a gente chega mais perto, tem a oportunidade de chegar mais perto de vocês, é muito bom, porque a troca de experiências, a troca é muito importante para o nosso trabalho e o reflexo se dá na comunidade. Ouvindo a fala aqui dos meus colegas, né, e vendo vocês aí, eu estava ali pensando o que eu ia falar, né? E na Câmara, normalmente, a gente discute projetos e entra mais profundamente dentro dos projetos. Mas não dá para entrar dentro do ambiente escolar e não deixar nenhuma mensagem. A gente tem que vir aqui, ainda mais no momento em que a gente está vivendo, e deixar uma mensagem, deixar alguma coisa para que vocês pensem. Eu vi a fala dos colegas, vi a fala do nosso querido Vinícius ali. E eu comecei a analisar minha trajetória na política. E vocês sabem que, quando a gente está como político, a sensação ela é de amor e é de ódio, né? Porque a gente anda num ambiente tão hostil, é tão complicado. A gente vê o povo que é sério, que é correto, né? E vê o povo que não está nem aí. Eu sou vereadora há 4 anos na cidade, estou terminando meu mandato agora. Durante a caminhada da campanha, muitas pessoas olharam para mim e diziam: mas tu já é vereadora? Naquele momento me dava assim uma sensação de tristeza geral, e pensava: meu Deus, como que as coisas vão mudar? Somos 9. Somos 9, eu estou há 4 anos, toda semana tem coisa no jornal, todo dia quase tem coisa no Facebook, né? Rádio, todos os meios de comunicação, e grande parte da comunidade, pasmem, não sabem quem são os seus vereadores. Isso é revoltante, sim, Vinícius. Aí a gente vai pensar como que um povo que não sabe em quem votou vai votar direito. Não tem como, gente, não tem como. Não é um papinho aqui, vocês têm que se politizar, vocês têm... É o único jeito. Não existe outra maneira. E a verdade dos fatos, e a gente... Sempre a história tem 2 lados, né? Tem político ruim? Tem gente ruim mesmo. E esses estão do lado do ódio que eu sinto pela política. Mas tem gente boa, tem gente que trabalha, viu? Senão não tinha andado. Tem coisas que andam e, graças a Deus, tem pessoas abnegadas que fazem a coisa diferente. Mas como que a gente vai saber quem é o bom, quem é o ruim, se a gente não sabe nada, nem quem é quem? É muito triste fazer uma caminhada política quando a gente vê que tem pessoas que vendem o voto, sim, né? A gente vê a revolta, os políticos são corruptos, não sei o quê, mas o povo vende o voto, sim. Eu acabei de sair de uma eleição. Quanta gente não foi 1, nem 2, nem 3? Manu, eu preciso pagar minha conta de luz. Tu paga e eu voto em ti. E quantos nãos redondos a gente tem que dizer? E a cara da gente para dizer... E o povo faz, sim, e não faz pouco. Está aqui os meus colegas, duvido que eles não vão dizer que fazem, que as pessoas fazem isso. O nosso problema não são os políticos, a nossa crise não é só política, é uma crise de caráter. É uma crise de caráter. E, sim, as pessoas acabam pensando, sim, no seu próprio umbigo, e não só os políticos, mas o povo também. Então, é tão importante essa aproximação, e eu deixo aqui uma mensagem, não é botando a culpa no povo. Tem muito político sem vergonha, sim, que não presta, que não vale nada, mas, por incrível que pareça, passam as eleições e tem gente que se reelege.
Se reelege, gente. Como alguém votou nessa pessoa? Ela não está lá por acaso, alguém votou. E é duro, e é triste, talvez não queria eu ser a proclamadora disso aqui, mas a gente tem que falar com sinceridade, da mesma maneira que vem aqui o Vinícius e abre o verbo e fala com sinceridade, é assim que tem que ser a troca política. Né? Então, é muito importante que vocês estejam aqui, que vocês analisem quem são os políticos que compõem o cenário político da sua cidade. É muito importante ver os projetos, ver o que está sendo votado, como disse com sabedoria aqui o nosso colega. E assim, ó, a gente está do outro lado da moeda. Quando mexe no bolso, tem um projeto que a gente vai votar. Mexe no bolso, diretora, de um segmento, lota o plenário. Se é um projeto de interesse coletivo, transporte coletivo, que é uma coisa importantíssima na cidade. Aparece só o seu Rolf que está lá hoje. Vamos virar para aquele senhor de 90 anos, 80 e poucos. Me desculpe se eu errei a sua idade, seu Rolf. 92 anos, ele está sempre lá. E ele não tem... Olha o vigor dele, olha o vigor dos jovens. Mas se não mexe no bolso, ninguém vai. Todo mundo prefere jogar o seu futebol, sei lá, ficar na sua casa. Não... Sabe, é complicado. E a gente tem sim que tomar decisões. Nem sempre a gente acerta. Eu, no meu caso, procuro sempre tomar a decisão mais acertada. Olhar todas as situações. Mas a gente precisa da participação popular. É a participação popular que nos move. É ouvi-los que nos faz tomar as decisões mais acertadas. Então, eu preciso deixar essa mensagem aqui, e não é mais um blá, 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 porque eu sei que jovem odeia o blá, blá, blá. Nem escuta. Nem escuta. Porque até me considero um pouquinho jovem também. Não escuto qualquer blá, blá, blá. Mas assim, ó, eu tenho sido uma figura até consideravelmente jovem, mas eu tenho 32 anos. A gente precisa de figuras mais jovens do que eu, que tragam junto de si a revolta no peito, que tragam sabe, a coragem de falar, pessoas que o sistema ainda não tem engessado. Isso é muito importante, é muito importante. E eu espero que a gente saia daqui e vocês guardem isso e pratiquem isso. Né? Não precisa estar todo dia lá, porque eu sei que todo mundo tem seus compromissos, não é precisa estar todo dia lá na Câmara, em todas as sessões, mas que, eventualmente, apareçam lá, batam no gabinete de um vereador, questionem alguma coisa, é muito importante, é muito importante. E, para finalizar, eu preciso falar de 2 pedidos que eu fiz, que essa é uma das nossas obrigações também como vereadores, solicitando o estudo de mobilidade urbana, de trânsito urgente para frente da Escola Ninho. É uma situação que realmente a gente não tem mais como suportar, é muito escuro, não tem estacionamento ali na frente, assaltos têm ocorrido, perigo de acidente, e ali a gente tem estudantes, pessoas das mais diversas idades, que ficam ali transitando. Isso, então, é uma urgência no município, uma questão urgente. Eu peço ao Poder Executivo que se manifeste e viabilize um estudo de mobilidade urbana naquele trecho. E também acerca do andamento das obras da UBS aqui no bairro Floresta, uma vez que a gente sabe que isso vai, com certeza, dar uma melhorada no fluxo do posto de saúde central e também no hospital, uma vez que a gente tem muitos problemas de atendimento de urgência e emergência no Hospital Arcanjo São Miguel. Então, é muito importante que essa obra ande e eu espero que acabe antes do fim do mandato do prefeito Nestor. E a gente está aqui para construir. Eu fui eleita novamente, aproveito para agradecer os votos, as pessoas que confiaram em mim. E eu digo que a gente está aí para construir. Os partidos políticos, toda a questão política está abaixo das necessidades da nossa comunidade. A gente está aí para ajudar, eu me coloco sempre à disposição, deixo aqui o meu gabinete de portas abertas para toda a comunidade. Contem comigo. Muito obrigada, boa noite. Bem. A palavra permanece à disposição dos senhores e das senhoras vereadoras. Não? Vereador Rafael Ronsoni está com a palavra. Boa noite, nosso presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a professora, diretora Ângela, cumprimentando ela, cumprimentando todos os professores da escola, cumprimentando o presidente
do Grêmio, Vinícius, cumprimento todos os alunos da escola, imprensa, escrita e falada, comunidade que se faz presente aqui na noite de hoje. Essa moça atrapalha nós, né? Vinícius, gostaria de dizer que é uma alegria, é uma satisfação, e eu me emociono e fico encantado quando vejo um jovem como tu vir aqui na frente e falar sobre política e conhecer política, entendeu? Saber o que está falando, falar com propriedade, com conhecimento. Então, isso é muito bom ver esses jovens, essas pessoas estarem preparados, estarem vendo e acompanhando a nossa vida pública, a vida política. Possa ser ou não, mas com certeza amanhã algum de vocês vai estar aqui no lugar de nós, vai estar no lugar do prefeito e mundo adiante no mundo político. Então, é muito bom que essas pessoas estejam, esses jovens estejam sim preparados. E é muito bom vir para cá e não ter só conversa mole, e sim ter debate. Nós temos que debater, nós temos que conversar, nós temos que dialogar. Nós não somos donos da verdade, nós somos os donos da realidade. Nós temos que escutar cada um de vocês, temos que escutar as pessoas que estão na rua, que frequentam o dia a dia a nossa cidade e que vejam as dificuldades, o que precisa ser melhorado em nossa cidade. Tá? Hoje nós temos as nossas redes sociais que ficam bombando todos os dias, e a gente consegue acompanhar muito a realidade do nosso município, as coisas que acontecem. Há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, nós votamos um projeto lá na Câmara de Vereadores que foi aumento de cargos de CC. Tá? E nós tínhamos convicção, sim, que naquele momento seria melhor o aumento de cargos de CCs. Por quê? Porque nós soubemos que o ano que vem, nós já esse ano iniciamos uma crise, o ano que vem a crise é pior ainda. Em muitas situações, no município ela é lenta e ela vai vindo, mas ela chega. E daí, para nós demitirmos, nós teremos que demitirmos os cargos de confiança, os CCs. Mas o que me dá muita estranheza é que a pessoa que estava lá no auditório da prefeitura, na Câmara de Vereadores, no dia que nós votamos, brigando contra os cargos de CC, botando postagem nas redes sociais absurdas, ridículas, né? Eu sempre... a opinião da pessoa, a opinião da comunidade, e eu sempre respeitei. E fiquei calado, e aguentei o tempo inteiro. Durante a eleição, durante o período eleitoral, ela ficou postando aquilo durante todo o tempo da eleição. E ali eu fiquei aguentando no osso e na raça. Mas me traz muita estranheza, Vinícius, que agora essa pessoa é a primeira pessoa que foi anunciada pelo novo governo, que vai assumir aquele cargo que mais foi debatido naquele momento. Então, é isso que a comunidade, é isso que as pessoas ficam indignadas com a vida pública, com a vida política. Então, a pessoa estava lá defendendo por causa própria. Então, vocês olhem nas redes sociais, aquela pessoa que vai assumir o cargo, né, de chefia da primeira-dama, e vocês olham as filmagens da Câmara de Vereadores, que ela é pública, a pessoa estava lá defendendo, brigando, e a situação, o que ela fez durante todo o período, e o que ela postou o tempo todo, e agora está lá o primeiro nome escancarado. Durante o período eleitoral, durante os 4 anos, né, nós éramos debatidos, brigavam com nós, que vereador foi eleito e não ser secretário. O meu é o contrário, eu não concordo, mas eu respeito a opinião de cada um. Por estranheza, essa semana é divulgado o nome do vereador, primeira vez eleito, né, o vereador Everton, que vai assumir a secretaria de 1º de janeiro. Mas assim, não tem problema, a lei permite, pode assumir, mas não vende uma coisa que não é verdade, que não vai ser realizado o dia de amanhã. Então, o que é falado tem que ser cumprido. Por isso que os políticos, muitas vezes, eles ficam desacreditados. Tá? Por isso, é desta forma. Então, é coisas que eu não aceito, é dessas formas que nós não podemos. Dessas formas que nós temos que vir aqui, que nós temos que discutirmos, que nós temos que brigarmos, que nós temos que debatermos todos os dias. Vinícius, tu mesmo disseste a situação como era a política antigamente. Final de semana eu passei por 3 eventos. Por 3 eventos. Todos os eventos, vamos supor, a inauguração da praça da Silva Zorzanello, que foi inaugurada
E lá estávamos, eu, o vereador Giovanni, e o vice-prefeito em exercício como prefeito, o Luia Barbakov. Tá? Não tinha ninguém da oposição, porque terminou o período eleitoral. Não tem mais o período eleitoral. O período eleitoral já se passou 2 meses, e a comunidade fica distante. Eu estive lá no Carajá, na inauguração de uma escola, a Carlos Barbosa, que comemorou 100 anos, uma escola que comemorou 100 anos, só tinha eu e o vereador, eu e o vice-prefeito, Luia também, não tinha ninguém da oposição. Então, e a oposição é que vai assumir a administração amanhã. Período eleitoral, a gente ia em baile, a gente ia em festa. Semana passada eu fui no baile do Moreira, estava só eu como político. Nos bailes, nas festas, período eleitoral, eu chegava lá, eu pedia voto para os políticos, porque não tinha quase eleitores, as pessoas quase negavam. Teve festa que eu deixei de ir no período eleitoral, porque não dava. E era tumulto, não tinha baile, não tinha festa, que tinha menos de 40 pessoas cada candidato. Eu me enquadro junto nesse contexto todo, nesse contexto geral, mas isso é a realidade, isso é a verdade. Então, a comunidade tem que mudar, nós políticos temos que mudar, todo mundo, é um contexto geral, não é Brasil, não é governo estadual, mas é governo municipal também, é no detalhe que a gente peca, é no detalhe que a gente erra, é no detalhe que a gente precisa se corrigir, se policiar a todo momento. E vocês que têm que nos darem a regra, vocês que têm que nos dizerem, vocês que têm que puxar nossas orelhas, vocês que têm que nos acompanharmos. É desta forma que nós fizemos e mudamos a nossa vida pública, a nossa política. E por isso que nós precisamos o acompanhamento de cada um de vocês todos os dias. Aqui nós viemos aqui para brigar, não brigar pessoalmente, não brigar por CPF, mas brigarmos pelo município, brigarmos pela qualidade que nós temos que darmos para toda a nossa comunidade. Nós somos os representantes de cada um de vocês e nós temos que fazermos o nosso papel. E vocês têm que fazer o papel de vocês e nos cobrarem todos os dias. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito bem. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não mais? Então vamos encerrar a sessão. Isso. Então, já que não há mais vereadores com desejo de utilizar a palavra, a mim, como presidente da casa, resta agradecer. Eu? Hora da merenda, só passar. Agradecer a presença de todos vocês. Esta é a nossa última sessão descentralizada desta legislatura, da 14ª legislatura. Primeira vez que acontece aqui, né, professora? Este ano, já ocorreu em outros períodos, mas eu fico muito alegre, muito feliz em estar com os meus colegas desta casa, da Câmara de Vereadores aqui. Câmara essa que eu devo dizer para vocês é um exemplo. Nós somos exemplo citado pelo Tribunal de Contas do Estado, que é quem audita todas as contas públicas do Rio Grande do Sul. Câmara esta que é uma das mais econômicas do Brasil. Nós recebemos menos de 30% do que teríamos o direito de receber de recursos e mesmo assim devolvemos quase 50% destes 30% que nós recebemos. Então somos econômicos e entendo que assim que devemos ser, econômicos para lidar com respeito com o dinheiro público que é de todos nós. Muito obrigado, um Feliz Natal a todos e que nós possamos ter muita saúde, muita paz e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Obrigado, uma boa noite a todos e boa semana.